Bem-vindos à quinta edição dos Heróis PME. Este ano dedicaremos os nossos webinars a 3 temáticas fundamentais para a competitividade das PME portuguesas: internacionalização, digitalização e capital humano. Hoje conversaremos sobre a internacionalização. Muito se fala dos mercados internacionais e da sua relevância para o crescimento das empresas. Existe de facto uma relação direta entre a internacionalização e o aumento de desempenho das PME. As atividades internacionais incentivam a inovação, reforçam o crescimento e o emprego, aumentam a competitividade e apoiam a sustentabilidade a longo prazo. Com maior ou menor dimensão, a conquista de clientes em mercados internacionais pode ser a alavanca definitiva para atingir outros níveis de crescimento e de rentabilidade. Apesar da vocação exportadora estar a aumentar em todas as dimensões, sobretudo ao nível das PMEs, esta estratégia de crescimento ainda não está a ser aproveitada pela grande maioria destas empresas. Seja porque entendem não ter dimensão, recursos ou até os apoios necessários. É todo este contexto que pretendemos debater na conversa de hoje. Para tal, convidamos 4 organizações de referência nos seus setores de atividade: Vitória Seguros, Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, SAGE e GLSA, para partilharem connosco diferentes perspectivas sobre a internacionalização das PME nacionais, seja enquanto empresas exportadoras ou enquanto parceiros fundamentais no apoio à sua internacionalização. Obrigada, Bernardo, por esta introdução. A internacionalização realmente é um passo muito importante para as empresas, mas também pode apresentar muitos desafios. Neste debate vamos discutir então as melhores práticas para entrar no novo mercado e evitar as armadilhas mais comuns. Temos um painel de especialistas aqui connosco que vêm de diferentes áreas de negócio e, por isso, vão trazer perspectivas diferentes aqui a esta nossa conversa. Começava então por apresentar os nossos convidados de hoje e agradecer-lhes a disponibilidade para partilharem comigo este palco virtual. Estão connosco então hoje Pedro Magalhães, diretor de internacionalização da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, Rui Tavares, Head of Marine Department da Vitória Seguros, Hugo Oliveira, Sales Director Enterprise Market da SAGE e Douglas Gilman, CEO da GL. Muito obrigada, então, mais uma vez pela disponibilidade. E, Douglas, começava por si. A GL ambiciona ser uma empresa de referência na área alimentar a nível global. Tem 2 marcas, a So Natural e a Snog, e trabalha em 4 áreas de negócio distintas: o Travel Catering, a grande distribuição, o Corporate e também a vertente do Grab and Go. Pedia-lhe um bocadinho para contar como é que foi este percurso em termos de exportação/internacionalização e que nos falasse sobre os principais mercados onde atuam e como é que fizeram a seleção aqui destes mercados, se foi um bocadinho se foram proativos ou se foram reativos e reagiram a algum desafio que vos fosse colocado. Muito bem, muito obrigado. Boa tarde a todos. Foi reativo e proativo. Foi reativo em 2011, quando nós decidimos ir para a exportação. Havia uma crise enorme em Portugal. Depois de muitas crises que nós passámos, nós temos 84 anos de vida e, portanto, há várias crises, as empresas têm estes altos e baixos. E nós estamos numa crise brutal em 2011, todos nós passámos, eu penso que a mais grave de todas até agora. E nessa altura perdemos quase o mercado todo. Estávamos a fornecer a grande distribuição, perdemos o mercado e tivemos de tomar umas decisões brutais nessa altura. Tivemos que mandar muita gente embora na altura e tivemos que nos reinventar. E então nós tínhamos uma estrutura igual a qualquer multinacional, com BAMs, com CAMs, etc., com diretores de marketing e todo este tipo de estrutura. E nós não podemos vender em Portugal. O nosso futuro não é vender em Portugal. Portugal constipa-se regularmente. Temos estas coisas, estes problemas regulares e, portanto, nós temos que olhar para fora. E agarramos na altura no diretor de marketing e dissemos: olha, tu agora passas a ser diretor de exportação. E ele passou a ser diretor de exportação. Agarramos numa product manager, tu agora passas a tomar conta de Espanha. Porque para nós a ideia foi, primeiro, Espanha tem que ser, a nossa fronteira física é os Pirineus e, portanto, Espanha tem que ser o mesmo mercado português e temos que o tratar exatamente da mesma maneira. Portanto, agarramos numa BAM, não precisávamos do diretor de marketing e o diretor de marketing foi depois à procura para lá dos Pirineus, à procura de negócio e a apresentar os nossos produtos. E, portanto, essa foi a fase reativa que nós tivemos. Depois começámos a olhar para os vários países, começámos a analisar os vários países e onde é que nós podíamos ser mais competitivos. E tínhamos na altura os sumos, que são os sumos de uma tecnologia diferente, tínhamos de ter um produto diferente.
Tínhamos de ter um produto completamente diferente para estarmos no mercado. Na altura temos uma fruta extraordinária, fazíamos sumos de fruta fresca e fomos lá fora bater às portas aos clientes e aos vários países. Claro que os países mais interessantes na altura eram a Inglaterra, os países nórdicos. França é sempre um país mais competitivo. A Alemanha é o mais tradicional, que demora mais tempo a entrar. E Espanha fizemos como o mercado português. Foi assim que nós fizemos nesta parte reativa. Na parte proativa, mais tarde, depois de estarmos a produzir, isto aconteceu, é interessante, porque nós em 4 anos, de 100% no mercado português, passámos a 80% no mercado na exportação. Foi uma coisa, portanto, provou que nós podemos ser competitivos e, portanto, o papão da exportação não é assim tão papão. Contactar um cliente em Inglaterra ou em França é a mesma coisa que contactar a Sonai ou o Pingo Doce em Portugal. Portanto, é o mesmo tipo de approach, a mesma coisa. Temos é que nos meter e ver qual é a nossa oportunidade e qual é onde é que nós podemos estar e qual é o valor acrescentado que podemos dar aos clientes. Portanto, foi isso que nós fizemos. Ok. E quando fizeram essas abordagens e esse approach aos vários mercados, como é que o fizeram? Ou seja, foi essencialmente via contactos diretos, participaram em feiras? Eu sei que atualmente, ou pelo menos há algum tempo, se calhar até antes do Covid, tinham esse hábito, não é? De ir a feiras internacionais. Tiveram apoios de parceiros? Como é que as coisas aconteceram? Ou quem é que vos ajudou a fazer acontecer? Nós tivemos, nessa altura, tivemos um apoio extraordinário. Há uma mudança nessa altura com o AICEP e com o Pedro Reis. Há uma mudança grande em que passa a haver a diplomacia portuguesa, passa a ter uma importância mais comercial. E, portanto, há um apoio grande do AICEP, as embaixadas passaram a receber os exportadores e a abrir, a tentar incentivar, etc. As feiras, como é evidente, logo que nós decidimos, começámos a ir a feiras, porque a feira é um bom ponto onde num sítio nós conseguimos receber ou apanhar vários clientes importantes numa situação mais relaxada, etc. Portanto, as feiras foram muito importantes, continuam a ser muito importantes. Na altura, eu acho que houve uma fase em que depois nós exageramos em feiras a mais. Há que haver um contacto direto, há que tratar como um mercado nacional e fazer feiras também. Portanto, não pode ser só feiras, tem que se ir ao mercado, tem que estar no mercado, tem que estar presencial no mercado regularmente. E, portanto, fizemos por aí distribuição, distribuidores. Não atuamos muito por distribuidores. Nós temos a maior parte do nosso negócio são clientes do retalho, e clientes de retalho em cada país podemos contar 10 em cada um. E, portanto, ligamos diretamente com os clientes, não precisamos de muita distribuição, a não ser quando entramos no food service e no on the go, etc. Aí sim precisamos de distribuidores com capacidade de distribuição suficiente para ir aos múltiplos pontos de venda. Mas normalmente nós começamos sempre pela distribuição e foi por aí que começámos. Ok. Pedro, o Douglas referia, não é, que começou este processo em 2011, portanto já lá vão 12 anos, não é? 12 mais ou menos. Tu que tens acompanhado toda esta evolução, desde há 10, também 11 anos para cá, o que é que dirias que mudou em termos, no que diz respeito à internacionalização das empresas portuguesas, de uma maneira geral, o que é que dirias que se calhar era de uma maneira em 2011, 12 e que agora é de outra? Muito obrigado pelo convite, em primeiro lugar, à Unity e obrigado aqui aos meus painelistas, digamos assim. Tenho vindo a acompanhar, sim, já há 10 anos, algum processo de internacionalização de várias empresas e, efetivamente, o que temos verificado é uma evolução significativa dos procedimentos de muitas empresas quando atacam mercados internacionais ou quando fazem uma abordagem aos mercados internacionais. Ainda sentimos que existe um longo caminho por percorrer por parte de muitas empresas, mas muitas delas não têm, às vezes, a capacidade nem a visão que teve, por exemplo, a GLS neste retrato que ouvimos agora sobre o percurso que tiveram.
E muitas vezes a complexidade do setor também influencia depois o resultado final na abordagem nos mercados internacionais. Mas eu penso que a evolução tem sido muito significativa porque houve uma modernização da maior parte das empresas, houve uma capacidade de assimilar que era necessário planear, acima de tudo, de delinear uma estratégia e não de ir atrás daquilo que o meu concorrente faz, daquilo que eu vi porque ouvi falar nas notícias ou porque de repente a internacionalização também serve para a minha empresa sem eu saber, nem fazer uma análise interna se realmente isso faz sentido. E portanto hoje em dia nós temos empresas que pelo menos que eu tenho contacto que estão melhor preparadas, mais conscientes e que, acima de tudo, já conseguem perceber que é necessário percorrer uma série de passos para que um resultado possa acontecer a nível internacional. E como sabemos, a internacionalização, seja ela exportação ou outra designação, tem um custo associado de contexto que é muito significativo e que tem que ser acautelado nas mais diferentes formas para que as coisas possam correr bem quando abordamos mercados internacionais. E, portanto, hoje em dia acho que estamos numa posição diferente, apesar de haver ainda, com certeza, muitas empresas que necessitam dessa pedagogia e de aprenderem com quem fez esse caminho de uma forma melhor ou pior. Portanto, dirias que se calhar é um percurso, ou que as nossas empresas estão mais sofisticadas ou profissionalizadas no que à internacionalização diz respeito? Bem, eu digo comparando com Exato, antes de 2011. Agora certo. O mundo continua a evoluir e as empresas que já eram muito evoluídas noutros mercados e que são muito mais competitivas que as portuguesas em termos gerais, estou a falar de campeonatos diferentes, não é? Essas também continuaram a evoluir e não sei se as nossas conseguiram acompanhar nesse ritmo, não é? Agora, que não tenho dúvidas é que há empresas portuguesas hoje em dia que não existiam anteriormente em termos de inovação, de capacidade, de visão estratégica e de, acima de tudo, de planeamento e estratégia para a internacionalização, no que diz respeito, em vez de ser uma coisa um bocadinho desgarrada como acontecia nos anos 80, em que iam os nossos antepassados a bater às portas de França e de Espanha com uma mala de cartão, não é? E, portanto, hoje em dia temos um conjunto de apoios e recursos a quem podemos recorrer e de informação que permite às empresas mitigarem um bocadinho o risco associado àquilo que é a abordagem internacional. Mas ainda existem lacunas, não é? Claro, e acima de tudo estamos a falar de transformar uma operação que existe em Portugal e levá-la para outro mercado. E, portanto, tudo isso acarreta um conjunto de etapas que têm que ser acauteladas e com o devido cuidado, não é? E, portanto, há umas que fazem melhor que outras. Claro. E quais é que dirias que são as principais lacunas existentes? Ou seja, há falta de formação, é o tema dos recursos humanos, das pessoas, é às vezes a liderança, a gestão, que também acaba por influenciar ou ter determinado tipo de expectativas para a internacionalização que muitas vezes não são cumpridas no imediato. Sim, eu acho que são todas essas que falaste e muitas mais. Acima de tudo, o que eu tenho verificado, apesar desta evolução que falámos, que é muito positiva e que é evidente, aliás, os resultados das exportações portuguesas estão à vista de todos, foi um ano recorde. São quase 50%, não é? Sim, do PIB, mas foi um ano recorde na maior parte dos principais setores exportadores nacionais, desde a metalomecânica, ao IT, a farmacêutica, a alimentar, etc. E, portanto, para além disso, acho que, tendo como ambição sempre melhor, naturalmente existem lacunas que ainda continuam muito evidentes, não é? Nós estamos a falar de empresas que vivem com estruturas muito reduzidas de apoio na parte de exportação, convivem muitas vezes com pressões por parte das administrações e dos CEOs que têm uma visão um bocadinho, enfim, redutora daquilo que é o trabalho da operação. A falta de formação ainda é muito existente naquilo que é a adaptação dos recursos àquilo que é a necessidade que temos de ter de recursos para a parte de exportação. Depois podemos falar daquilo que é a parte do investimento de próprias empresas que até têm capitais próprios e são saudáveis financeiramente, mas depois são um bocadinho redutoras naquilo que é o investimento que têm que fazer para a internacionalização. E essa é uma parte que eu acho que é fundamental. As pessoas não estarem, ou as empresas não estarem permanentemente dependentes de fundos europeus para poderem fazer as suas ações internacionais. Eu acho que é importante haver uma complementaridade, acho que os fundos são fundamentais e ajudam com certeza as empresas, mas não pode ser uma dependência para as empresas poderem agir, não é? Claro. E, portanto, há empresas muito saudáveis, que eu conheço várias, mas que
presumo que poderiam ter uma capacidade de investimento diferente se quisessem abordar determinados mercados. Mas eu não estou nessas empresas, portanto, posso estar a ser injusto em alguns casos. E, portanto, em termos gerais, eu diria que sim, que são esses temas que falaste, mais este, e depois temos associado uma componente, enfim, governamental / fiscal que é complexa no nosso país e que deixa-nos fora de competição com outros mercados que têm vantagens competitivas proporcionadas pelos próprios governos que nós não temos. E, portanto, isso acho que é um fator fundamental. Ok. E falando em fundos europeus, pronto, a boa notícia é que dentro em breve tudo indica que no final de março o Portugal 2030 vai abrir já os avisos, os primeiros avisos, e dentro desses avisos espera-se, é expectável que o da internacionalização para PMEs seja aberto também. Já agora, Douglas, perguntava-lhe, já uma vez, ou seja, tiraram partido, não do Portugal 2030, mas dos anteriores, Portugal 2020 ou do CREN, de algum tipo de incentivos financeiros para vos apoiar em termos de investimento nesse percurso de internacionalização? Tirámos. Não fomos muito eficientes a fazê-lo, porque há bocado estavas a dizer que não é só os fundos e as pessoas têm que ir com capitais próprios. E nós foi por aí que fizemos. Começámos pelos capitais próprios e os fundos foram uma ajuda. Não fomos extremamente eficientes nisso e, portanto, precisamos de... Eu acho que a ajuda da consultoria neste tipo de fundos é importantíssima, porque ajuda imenso. E nós temos que pensar que estamos a competir com países que têm também estes fundos e, portanto, nós temos que ter acesso a eles e isso é fundamental. Mas foi muito, muito importante. Tu falaste de uma coisa importantíssima que são as pessoas. E as pessoas, nós em Portugal, não somos competitivos. E não somos competitivos porque não conseguimos reter pessoas. Nós hoje em dia temos os nossos melhores que fogem todos os dias. Não sei se Madrid hoje em dia é a capital de Portugal em termos de miúdos de até aos 30 anos, formados e com capacidades de gestão elevadas. Se calhar Madrid é o número 1. Portanto, nós temos este problema grave. Temos que reter esta gente, precisamos de gente boa. Estando na exportação e estando a competir com empresas que são mais evoluídas do que nós há muito tempo, nós precisamos ter gente boa. E esta gente foge-nos todos os dias na mão. O custo que nós temos por uma pessoa boa é muito maior de qualquer país da Europa. Para pagar... E, portanto, eles vão-se embora. E nós pagamos a mesma coisa que o país... E o recurso recebe mais. E nós temos este problema grave. Isto é um problema gravíssimo que tem que se atacar. Eu não sei como é que nós vamos atacar, mas tem que se atacar. Sim, e é transversal daquilo que eu tenho falado. As empresas é completamente transversal a quase todos os setores de atividade e, aliás, vai ser um dos temas de um próximo webinar que nós vamos organizar sobre capital humano e exatamente vamos tentar abordar aqui algumas estratégias que possam... ou seja, em termos, o que é que as empresas podem fazer, não é, para tentar reter essas pessoas e proporcionar-lhes outro tipo de condições que as façam querer ficar aqui no nosso país. Hugo, falámos de pessoas, já falámos agora de financiamento, investimento, formação e a tecnologia. Ou seja, a SAS sendo uma multinacional britânica que também já fez o seu percurso em termos de internacionalização, não é? Como é que vê a tecnologia, o papel da tecnologia neste tipo de processos? Muito bem, antes de mais agradecer o convite. A SAS efetivamente é a terceira maior a nível mundial e em Portugal é a líder. Portanto, parabéns. Estamos de parabéns, sim. Também a SAS é um exemplo de como é que uma pequena, média empresa pode chegar a uma dimensão destas. Porque começou em Newcastle com uns contabilistas que decidiram desenvolver um software de contabilidade e de começar a vender esse mesmo software. E, portanto, também fizemos essa internacionalização. Hoje estamos presentes diretamente em 20 países e outros tantos através de distribuidores. Voltando à questão, para mim a tecnologia é
como outras que já vimos aqui, ouvimos aqui, é uma das principais e se calhar crucial ferramentas para podermos fazer uma internacionalização do nosso negócio. Isto porque é com base na tecnologia que nos permite manter e sustentar os processos e os dados numa única plataforma, capaz depois de servir de ferramenta para a tomada de decisão com base nessa informação, para também ter uma fonte e um conjunto de ferramentas que nos permitem localizar o nosso negócio nas várias geografias onde estamos. A ideia é podermos tomar, aterrar as decisões de desenvolvimento de produtos, de desenvolvimento de serviços nessas geografias onde estamos presentes. No momento seguinte, essas ideias nascem e essas decisões nascem nos headquarters da sede da empresa, né? Quando pensam num processo de internacionalização e expandirem-se para outras geografias, fazerem-no também assentes em tecnologia que lhes permitam dar essa muleta, digamos assim, por cima no mundo em que vivemos hoje de volatilidade e de constante mudança, temos que ter ferramentas que nos permitem assegurar essa capacidade de decisão e essa capacidade de gestão. Eu li também, e achei muito interessante, um testemunho que está partilhado no vosso site, que diz que a grande vantagem da Sage é termos numa única instância as diversas empresas e as diversas geografias. Como é que isto se concretiza na prática? Pode-nos aqui partilhar alguns exemplos para que as empresas percebam um bocadinho melhor de que forma é que a tecnologia pode ser útil em alguns campos? Certo. Bom, o que é preciso, acho que quando se pensa em internacionalizar, precisamos de perceber se a tecnologia que nós utilizamos, e vou especificar agora, por exemplo, no ERP, por exemplo, que nos permite fazer a gestão da nossa empresa. Precisamos perceber se essa ferramenta que utilizamos aqui é capaz de, localmente, dar resposta à multilegislação, à multimoeda, à multigeografia, se é um produto ou se é uma solução que tem a flexibilidade de se adaptar nessas geografias, porque como ainda antes daqui da nossa reunião tivemos a oportunidade de conversar, cada país tem a sua especificidade, seja ela cultural, legislativa, e que se não estamos o mais preparados possíveis, vamos ter surpresas desagradáveis. E, portanto, o fazer esse estudo de saber se a plataforma que utilizamos está capaz de nos acompanhar para essas viagens, para esses voos, é essencial, porque senão temos uma ferramenta coxa, temos uma ferramenta por peças e isso não nos dá a agilidade que precisamos ter para fazer a gestão da nossa empresa. E, portanto, o exemplo, sem dar um exemplo em concreto, é isso, é aí que a tecnologia pode atuar, deve atuar, e nós temos que perceber se a tecnologia está preparada para isso ou não, e tem que ser flexível. Hoje em dia tem que ser flexível. Não porque há soluções que estão localizados em várias geografias, mas depois não são flexíveis. E se calhar nem falam umas com as outras, não é? Que também certo, é determinante. Também. E também, hoje em dia, a tecnologia e as soluções têm que estar abertas, porque nós não podemos pensar que um único produto vai resolver, abrange tudo aquilo que é o nosso negócio. Há soluções específicas de determinadas indústrias que nós, como por exemplo, nós da Sage, como produto de gestão, não vamos substituir, não vamos desenvolver produtos que produzem receitas ou o que seja. Portanto, portanto, temos que estar capazes de integrar com essas soluções. Portanto, tem que ser flexível nesse aspecto, mas tem que ser flexível na capacidade de mudança, porque hoje em dia a realidade num determinado país do nosso negócio é uma, amanhã é outra, e nós temos que ter capacidade de mudar
as coisas de um dia para o outro. Douglas, falando em tecnologia, sei que tem a tecnologia como suporte da vossa operação internacional. Quero aqui partilhar alguns casos em que tenha sido fundamental ou porque é que para vocês foi importante ter este suporte tecnológico, neste caso da SAS? Eu acho que é fundamental. Eu acho que não se consegue sem informação e sem informação uniformizada. Nós temos uma fábrica nos Estados Unidos e temos 2 fábricas aqui em Portugal, na Azambuja. A ideia é termos a mesma informação e conseguirmos gerir as empresas e partilhar analisar a informação que temos nas várias regiões, partilhar e tomar decisões com base nelas. Isso sem uma tecnologia de informação boa e com experiência internacional, como é o caso do SAS, nós não nos vemos de conseguir fazer qualquer coisa bem pensada e tomar decisões bem pensadas se não tivermos o apoio de uma tecnologia dessas. Hoje em dia não há outra hipótese, quer dizer, não se pode trabalhar de outra maneira. Isso para nós é fundamental. E, portanto, a SAS, nós fomos aconselhados para ir para a SAS. Eu não sabia que eram os 6 maiores do mundo, sabia que eram entre os top 10, e parabéns por isso, e nem sabia que era o primeiro de Portugal, e fico mais orgulhoso de poder estar a trabalhar com uma empresa que agora tem sido irrepreensível, com o trabalho que tem feito connosco, tem sido irrepreensível, e isto dá-nos uma capacidade de reagir rapidíssima e a tomar as boas decisões. Rui, falámos já de pessoas, lideranças, diversos tipos de recursos, formação, investimento, financiamento, tecnologia. Neste processo de internacionalização também há uma componente muito importante que é o tema do risco, ou seja, sabemos que em qualquer operação, seja de exportação ou internacionalização e, digamos, uma presença física direta no mercado, tudo isto tem riscos. De forma genérica, quais é que são aqueles riscos que as empresas que estão agora a avançar para esta vertente terão que acautelar? Bom, boa tarde, obrigado também pelo convite. A Vitória, uma brevíssima apresentação da Vitória, uma empresa quase centenária, quase, com 100 anos de presença em Portugal, pertence a um grupo segurador muito forte em França, o Grupo SEMA. A Vitória dedica, portanto, esta é uma das suas missões, é a dedicação às empresas, nomeadamente às empresas exportadoras, e também, por essa via, enfim, a área de mercadorias transportadas é uma das bandeiras da seguradora. Somos líderes de mercado em Portugal, portanto, mesmo numa empresa com a dimensão da Vitória, ela é líder na área das mercadorias transportadas, com uma cota de mercado de cerca de 25%, e isso faz com que, enfim, conheçamos bem aqui o tecido empresarial, conheçamos muito bem as empresas e o perfil das empresas em Portugal. O facto de também termos esta dimensão ajuda-nos a trabalhar empresa a empresa, situação a situação e criando aqui as melhores soluções. Traz-nos também uma grande vantagem, que é conhecer de uma forma transversal todas as atividades, criando produtos adequados e que possam responder às necessidades de cada uma delas. Em termos de riscos, bom, eu diria que principalmente são aqueles riscos que o Hugo acabou de falar, as questões culturais de cada país de destino, as questões legais, cada vez sentimos mais isso, essa resistência, porque a austeridade governamental e das leis de cada país, ela é hoje muito mais rigorosa, tem muito a ver se calhar com o conflito também, portanto, e as leis mudam constantemente e as regras para no fundo, termos a nossa operação num país até então desconhecido, há que ter muito cuidado com as regras de cada país, que elas vão alterando de uma forma muito rápida e inesperada, e isso nós sentimos de facto. Depois, obviamente, a instabilidade política e geopolítica atual é um problema
que sentimos. Nós, Vitória, sentimos isso na pele, sentimos principalmente, começámos a sentir na altura da pandemia, e aí a persistência, a resistência e a imaginação das nossas empresas fez com que conseguíssemos trabalhar em mercados alternativos. A Vitória teve negócio em atividades que habitualmente não tinham. Tivemos situações em países que habitualmente não conhecíamos. E, portanto, os riscos, eles existem, mas, efetivamente, a nossa experiência diz-nos que é tradição, e isso é histórico, não é, do povo português, a procura constante de alternativas e, muitas vezes, com sucesso. Depois há aquele risco que, se calhar, não é tão calculado, que é o risco do próprio dano com a mercadoria que exportam e com a matéria-prima que importa. Aliás, tem uns exemplos muito engraçados no vosso site, que eu estive a ver, do transporte de lexívia para Madrid, e que depois arrebentam uma das paletes e aquilo fica tudo, pronto, sem condições, não é? E o que é que pode acontecer num caso deste, porque o caminhão teve um acidente, pronto, e essas coisas acontecem, não é? Essas coisas acontecem e nós não pensamos nisso, mas de facto acontece. E depois o prejuízo vai muito além do dano material, porque se calhar nesse exemplo da lexívia, bom, o dano material não é assim tão avultado, mas se calhar aquela venda era para um cliente que demorámos imenso tempo a angariar e a conseguir, não é? E, portanto, há aqui um trabalho e um investimento de toda a empresa que depois sai defraudado logo no primeiro envio. E o seguro de mercadorias propõe-se repor o bem ou restituir o valor do investimento para que a empresa possa, no menor curto tempo possível, repor a mercadoria no destino. A mercadoria sofre imensos riscos ao longo do transporte, que não são calculados e, portanto, mesmo que a empresa empregue as melhores diligências e medidas na proteção da mercadoria, contrate o melhor transitário, não tem como prever ou pelo menos precaver-se destes riscos e destes danos que muitas das vezes, lá está, são muito superiores ao valor investido bem. Portanto, há o risco reputacional, há o risco até da quebra de cash flow, porque, enfim, houve aqui um investimento muito grande, conseguimos angariar aqui um cliente e que, de repente, é quebrado por um evento pequeno ou grande, não é? Portanto, há os riscos, há as grandes catástrofes que vão acontecendo também. Portanto, nós temos registro em 2021, creio eu, 3.000 e qualquer coisa acidentes com navios, não é? Que colocam em causa a carga. Depois não esquecer também a figura da avaria grossa, a nossa carga que é embarcada naquele navio e o navio tem um acidente que coloca em risco a carga e o navio é declarado avaria grossa e, portanto, cada participante na carga tem que comparticipar no salvamento daquele navio. Se não tem seguro, é um custo que vai direto à empresa e a mercadoria só é libertada após a prestação de uma caução. Portanto, o seguro responde também. Portanto, lá está. E aqui não há um dano efetivo com a carga. Há sim um dano, um potencial dano com a carga e com o navio em si. E depois há esta necessidade de contribuir para o salvamento do navio. Isto é uma lei secular. Aliás, eu lembro-me que houve aí uma situação, não há muito tempo atrás, no canal do Panamá, Canal do Suez. Não, no também canal no do Panamá é mais recente, sim. Mais recente, sim, que... com menos pronto, sim, mas que acabou por ter algum impacto porque os navios tiveram que ficar parados. Sim. Houve mercadoria perecível que acabou por se estragar, não é? Aí Pronto. é um dano, é um dano, não é? Sim. E são coisas que realmente as empresas depois não estão à espera, não é? Mas todos esses custos com o salvamento de navios, com os rebocadores, esses custos têm que ser comparticipados por todos os participantes naquela viagem, naquela aventura marítima, não é? E se eu não tiver seguro, a minha carga, que pode até nem ter um grande valor, fica retida. A não ser que eu preste uma caução e depois daqui a 3 ou 4 anos me digam, olha, para salvar este navio, a sua parte é de tanto. E com o seguro, quer dizer, é a seguradora que tem que tratar de tudo, passa uma garantia e a carga é libertada. E depois, enfim, todos os danos que efetivamente podem acontecer desde o momento em que sai do meu armazém até que chega ao destino final. Portanto, este é o grande risco, é aquele que eu acho que efetivamente é mais, no fundo, tangível, mas que não é tão calculado a priori. E por curiosidade, as nossas empresas antecipam, ou seja, ou é habitual antecipar ou muitas vezes só vos contactam quando as coisas já aconteceram e depois
às vezes é difícil Continua, remediar. Continua a existir. Eu lembro-me que ano passado falámos sobre isto. Sim. Eu diria que de um ano para o outro não há grandes diferenças, mas nos últimos anos já sentimos que, enfim, já faz parte da gestão de risco empresarial a questão do seguro e a questão de ter um certificado de seguro para aquele transporte. Já é diferente. Ainda assim, o nosso trabalho é mudar um bocadinho essa mentalidade, porque ainda não é, de facto, um fator preponderante na gestão de risco. Muitas vezes acontece, o seguro surge porque há uma carta de crédito à importação, porque há uma carta de crédito na exportação, o banco obriga a seguro e então, 2 dias antes do embarque ou 2 dias antes de terminar o prazo da abertura de carta de crédito e habilitar a entidade bancária com toda a documentação, lá nos lembramos do seguro. A verdade é que a Vitória tem cerca de 40 solicitações diárias para seguros temporários, caso a caso. E, portanto, seguros de riscos que vão iniciar amanhã. Uma média entre 30 a 40 por dia. Formalizamos cerca de metade. Ótimo, excelente. Agora, o nosso trabalho é tentar criar soluções anuais para uma empresa que exporta com alguma regularidade e que, no início do ano, pensa, bom, vou constituir um seguro para toda a atividade da minha empresa, definindo limites, enfim, um contrato que é formalizado entre a empresa e a seguradora, e todos os transportes ao longo do ano estão garantidos. Com possibilidade, agora, uma tecnologia muito mais avançada, a empresa pode aceder ao portal da companhia, emitir os certificados de seguro que necessitar, o prémio, em princípio, grande parte deste modelos da pólice já está pago, portanto, no início do ano, a empresa não tem mais custos, depois no final do ano logo se ajusta, consoante a atividade, se correu bem ou mal, naturalmente, mas todos os transportes ficam garantidos. A ideia aqui também é que o seguro não seja mais um entrave e que não seja mais um fator para complicar todo o processo, que já é complicado, e como falámos, os recursos cada vez são menores, não é? E, portanto, não queremos que o seguro seja aqui mais uma areia ali na engrenagem, não de todo. Agora, queremos sim, e esse é o nosso objetivo, é que a empresa olhe para o seguro de outra forma e que consiga antecipar este grande risco, que é a perda da mercadoria. Claro. Tal como em outras áreas da internacionalização, quando estamos a planear os nossos mercados ou as campanhas de promoção que vamos fazer, também é essencial planear o tema da gestão do risco e poder fazê-lo de forma antecipada. Eu diria que é fundamental. Falávamos antes da nossa conversa nas feiras, uma apólice deste género, ou mesmo um seguro temporário, também salvaguarda as mercadorias das empresas durante as feiras e durante as exposições. E, de facto, as feiras, como dizia há pouco, as feiras continuam a ser uma das grandes ferramentas que temos para divulgar o nosso produto. E toda a mercadoria que é colocada em exposição, seja depois para venda ou não, também deve ficar salvaguardada contra riscos de transporte. Claro que sim. Douglas, voltava a si e, apelando à sua memória deste percurso de internacionalização que começou em 2011, qual é que diria, ou seja, uma ou duas lições aprendidas e que, tipo, eu não voltava a fazer isto ou voltava a fazer isto porque... Mas a curva de aprendizagem quando se vai para um mercado novo é uma coisa brutal, é sempre. Portanto, nunca se pode dizer... aprendemos imensas coisas na empresa, aprendemos muitas que não voltaremos a fazer e outras que vamos voltar a fazer de maneira diferente. Quer dizer, é sempre diferente. Um país, nós temos esta experiência nos Estados Unidos, na Europa nós somos exportadores de Portugal, nos Estados Unidos começámos por ser exportadores de Portugal para os Estados Unidos e depois, como o mercado é muito grande, fomos obrigados a instalar-nos lá. As grandes empresas, os grandes clientes não queriam comprar mais e ter transporte a atravessar, como os ingleses da pond, a atravessar o Atlântico para mercadorias de FMCG. E, portanto, tivemos que nos instalar lá e nos Estados Unidos tudo é diferente. Eles falam a mesma língua que nós, mas não percebem a mesma língua que nós. Eles pensam de outra maneira. Portanto, nós falamos inglês e o inglês deles é completamente diferente, ou entendem de outra maneira, e nós exatamente a mesma coisa que eles dizem. Tu começas já daqui uma distância enorme.
Portanto, toda esta aprendizagem do que é que eles querem dizer quando estão a falar connosco, do que é que eles pensam quando nós estamos a falar com eles, é brutal. E isso é das coisas que não se prevêem e que só se aprende quando se está, e a maneira de fazer negócio, etc. O produto é o produto, a oportunidade no mercado do produto nós sabemos que há, mas depois as relações das pessoas são completamente diferentes. Os seguros são fundamentais nos Estados Unidos, não se põe em questão, tem que fazer parte do P&L do produto. É fundamental, quer dizer, não se pode arriscar nos Estados Unidos fazer-se isso, porque a litigância é tão grande, se houver um problema, quer dizer, a empresa acaba. E não é a primeira nem a segunda, grandes empresas dos Estados Unidos que acabam por problemas destes. Portanto, isso faz parte, tem que fazer parte, tem que estar na nossa cabeça. Portanto, é muito importante perceber o mercado, perceber como é que se atua nesse mercado e pronto, ir acompanhando. Portanto, ir acompanhando, ter gente local, é fundamental ter pessoas locais porque já conhecem o mercado. Nós temos uma experiência interessante. Nós achámos que tínhamos de ter tudo americanos a tomar conta da fábrica e a tomar conta do mercado. E tivemos sempre problemas de relacionamento, porque eles pensam de outra maneira que nós pensamos. E até que estabilizámos, 2 anos depois, quando contratámos um português que já vivia há 10 anos nos Estados Unidos e que foi para a frente da empresa. E isto faz toda a diferença, porque percebe como é que eles trabalham e percebe como é que nós pensamos. E isto fez toda a diferença. Hoje em dia a empresa está a correr muito bem e está estável, que é importantíssimo. Portanto, uma das aprendizagens foi termos alguém que perceba bem e esteja dentro das duas culturas. Isso é uma aprendizagem enorme. A outra é que o mercado dos Estados Unidos é um mercado muito competitivo, muito agressivo, e nós temos de estar prontos para conseguir essa agressividade, para nos defendermos dessa agressividade e estarmos par a par. Portanto, é outra diferença. É completamente diferente de fazer negócio na Europa do que fazer negócio nos Estados Unidos. Mas é um challenge e nós não vamos parar aqui. Não, isso é uma partilha muito importante, porque o mercado dos Estados Unidos, aliás, é o segundo maior mercado a seguir ao UK, penso que é o segundo maior mercado neste momento cliente de Portugal em termos de exportações. Portanto, quer dizer que muitas empresas portuguesas estão a olhar para aí. Portanto, se é uma dessas empresas, acho que é muito importante essa partilha que o Douglas fez. E venham mais, porque nós precisamos de mais portugueses para partilharmos estas nossas experiências, é fundamental. Para partilharmos. Fica aqui o desafio. Exatamente. Eu queria só dizer uma coisa. Somos muito bem recebidos pela Embaixada Portuguesa nos Estados Unidos, muito bem recebidos, sempre apoiados, sempre que precisámos de apoio, sempre nos deram. E pronto, é um país extraordinário para se poder fazer negócio. Portanto, venham ter connosco. Hugo, aqui para fecharmos um bocadinho aqui a nossa conversa e tendo por base a experiência que têm de acompanhar também na realidade este percurso que as PMEs fazem para expandirem os seus mercados de atuação, que fatores críticos de sucesso é que lhe parecem mais relevantes e que fazem a diferença no facto de uma empresa ou uma PME ser bem-sucedida lá fora ou não? Para além da tecnologia, claro. Essa é fundamental. E esquecendo a tecnologia, ou esquecendo especificamente a tecnologia que nós representamos, eu acho que o essencial, esquecendo, mas com base naquilo que é a nossa experiência, que é efetivamente a implementação e fazer o rollout dos projetos para esses países. Acho que é essencial é o conhecimento dos mercados para onde vamos, a todos os níveis. E depois as parcerias que escolhemos para nos apoiar nessa aventura, porque sem estarmos com os parceiros corretos, o risco de falhar é enorme. E agora, dando o exemplo da tecnologia, como já tinha dito antes, é essencial se perceber quais são as soluções que
precisamos implementar para dar suporte ao nosso negócio, mas depois é preciso saber quais são as empresas que nos vão suportar essa implementação e o suporte que precisamos, que vão precisar também de ter localmente a capacidade de resposta nessas geografias, porque vivemos num mundo global, o trabalho à distância hoje é muito fácil e faz com alguma facilidade, mas é sempre necessário localmente haver uma presença física que dê suporte ao negócio no local. No local, claro, e a confiança que isso dá, não é? Exatamente, porque nestas coisas, como sabemos, a lei de Murphy, quando as coisas correm mal, e portanto não é e portanto eu volto ao que disse inicialmente, portanto, as parcerias, ter o conhecimento do mercado, ter o conhecimento das geografias onde estamos a todos os níveis, e ter os parceiros certos para nos apoiar nesta jornada e nessa expansão. Douglas, quer acrescentar mais algum fator crítico de sucesso aqui a estes que já falámos? E já agora, se me permite, e sermos audazes, porque e era um exemplo que há bocado quis falar e não me recordei, e aplica-se também aqui a esta questão. Durante a pandemia, houve uma informatização enorme das empresas. Porque efetivamente as empresas foi uma das coisas boas que trouxe, foi certo, essa. Exatamente. E hoje em dia até as microempresas em Portugal conseguiram começar a exportar. Qualquer loja que exista, e eu digo isto porque conhecimento de muitos clientes nossos das micro e pequenas empresas, durante a pandemia criaram uma loja online, um e-commerce, e através das redes sociais, que hoje em dia é fácil de fazer, o marketing está no poder de quem o quer fazer, conseguiram começar a ter exportações e continuaram a tê-las depois da pandemia. Portanto, as oportunidades neste mundo, hoje em dia, a concorrência é global, mas as oportunidades também são globais. E a tecnologia ajuda muito nesse aspecto, e a audácia de querer expandir, seja virtual, seja fisicamente, para outras geografias, é importante. Não, e ainda bem que referiu isso, porque estávamos aqui mais focados ou na exportação direta ou numa presença física, mas o tema do e-commerce é fundamental nos dias de hoje também, não é? E permite a um conjunto de empresas realmente estar ou vender, não é? Para um conjunto de mercados já bastante interessante. Eu diria que o fator de sucesso mais importante de todos são os recursos, são bons recursos. Isso é crucial. Se nós estivermos com pessoas boas, nós conseguimos ir mais além. Se nós alinharmos por baixo, não vamos a lado nenhum e temos que alinhar por cima. E pensar neste investimento, muitas vezes, se calhar não podemos pensar. Portugal tem que dar o salto em relação a pagar mais aos recursos. Temos que dar realmente o salto. Não temos outra hipótese. E precisamos, nesta altura, sobretudo nesta parte precisamos que, se uma parte dos fundos europeus fossem para ajudar a podermos ter recursos melhores, se calhar era dos melhores investimentos que nós podíamos ter. Pode ser uma ideia gira para se pensar, mas se calhar poder ajudar a poder contratar melhor, podia ser um grande salto que nós podíamos fazer. No caso dos incentivos à internacionalização, há uma parte que prevê exatamente o investimento em recursos dedicados para o tema da internacionalização, não só da área comercial, ou seja, não é de business development, mas também na área do marketing, por exemplo. Sim. Pronto, mas claro, se calhar não são ainda suficientes. Eu não gosto da palavra ajudar, porque isso não tem a ver. Não é a palavra ajudar, não tem nada. Complementar. Se há que fazer alguma mudança, se não se mexe nos impostos, então que se faça de outra maneira. É fundamental que nós precisamos mesmo ter recursos mais bem pagos para podermos crescer. Todos nós. Ok. Rui, assim, fator crítico de sucesso que queira destacar. Não, eu queria tocar num ponto que me esqueci, acho que é importante. Que é, pronto, além da proteção do produto que eu tinha falado em termos de risco de transporte,
queria fazer só uma breve passagem pela responsabilidade civil da própria empresa perante o seu produto, porque também é muito importante. E como disse, pronto, a Vitória dedica uma boa parte do seu trabalho diário na construção de soluções para as empresas, e eu não posso falar do seguro de mercadorias transportadas dissociando-o da própria responsabilidade civil do produto. O produto, a responsabilidade civil do produtor não termina quando o produto sai da fábrica. Não é? Ele depois é implementado nos vários países e a sua responsabilidade perante aquele produto, ela continua, e portanto qualquer ação pode ser colocada uma ação contra qualquer empresa em qualquer parte do mundo, em qualquer altura, por um dano que aquele produto faça e provoque. E, portanto, deixava também este conselho às empresas: não descurem esta componente, porque, conforme falámos várias vezes, estivemos a falar, por exemplo, de um país como os Estados Unidos, o valor é exorbitante, e outros que tais, não é? E, portanto, proteção ao produto, porque qualquer dano pode ser o fim da empresa, não é? E aí também é válido para o seguro de mercadorias transportadas. Qualquer dano que possa acontecer numa exportação pode ser o fim da empresa. E o custo do seguro, no meio disto tudo, apesar dos aumentos, o custo do seguro no meio disto tudo é mínimo. São percentagens mínimas, até porque a probabilidade de dano também não é assim tão grande. Mas quando ela existe, de facto, para a empresa é muito grande. E esta era a nota que eu gostava de deixar. E já agora terminava perguntando qual é que lhe parece ser atualmente o maior desafio que as empresas portuguesas têm quando pensam em internacionalizar? Ou seja, da sua experiência, é o quê? São barreiras alfandegárias? O que é para si o mais relevante? O que nós temos sentido, até de conversas que temos com as várias empresas, é esta disrupção e esta dificuldade na cadeia logística. Nós sentimos hoje, de facto, atrasos nas viagens que antes não aconteciam. Isso já começámos a sentir antes da pandemia. A pandemia foi o caos. Depois, com a retoma, o maior caos se tornou porque retomou-se um fluxo de mercadorias fora do normal, com portos encerrados, com falta de contentores. O conflito Rússia-Ucrânia veio piorar ainda mais a situação. Portanto, este cocktail faz com que hoje tudo seja diferente. E eu acho que a grande dificuldade que as empresas sentem, de facto, é não há stocks e, portanto, tudo isto é uma cadeia. E o grande cuidado é na forma como gerem as suas encomendas, na forma como gerem o seu processo todo logístico. E também o dano à mercadoria durante esta cadeia, porque há tendência para a mercadoria passar por mais locais do que passava antes, as viagens são cada vez menos diretas, os custos de transporte maiores, a empresa tem tendência a optar por custos mais reduzidos, se calhar optar por um navio que vai fazer mais 2 ou 3 transbordos, porque dessa forma tem um custo menos elevado. Há mais paragens nos postos alfandegários. E, portanto, esta é, perante a nossa experiência, esta de facto é a grande dificuldade que as empresas hoje sentem. E nós sentimos, e porque de facto os sinistros que nós temos hoje, à parte daqueles naturais, dos fenómenos da natureza, dos roubos, dos manuseamentos incorretos, têm muito a ver com estes atrasos e danos que ocorrem no excesso de trânsito, que antes não aconteciam, não é? Se uma viagem daqui para Luanda se calhar não é um bom exemplo, mas enfim, uma viagem que antes demorava 2 semanas e meia, 3 semanas, hoje pode facilmente durar 2 meses ou 3 meses. Importações também, muito da Ásia, que hoje demoram muito mais tempo. E, portanto, aí nota-se, é impossível uma empresa no início do seu exercício, claramente, planear aqui todas as vendas ou pelo menos todas as expedições que estão preparadas. Nunca será conforme planeamento, até pode ser melhor, mas a verdade é que elas demoram muito mais tempo e estão sujeitas a mais riscos que antes não estavam. Eu acho que esta é a grande dificuldade que as empresas enfrentam e sem o fim de conflito à vista está para durar, não é? Claro. Douglas, isto também é um desafio para a GL? Os riscos da... Não, este tema dos transportes e da cadeia logística. Ontem tinha 2 caminhões parados em Inglaterra por causa da história do Brexit. Tivemos 2 caminhões parados durante 2 dias. E depois lá se resolveu sem nada aparente, não havia nada.
estavam lá parados, como estavam mais 50, e eles escolheram aqueles para parar. Portanto, existem estes problemas. Já foi mais grave com a história de nós continuamos a mandar algumas coisas para os Estados Unidos. Já demorou muito mais tempo, já custou o triplo do preço, já está a reduzir agora. Mas realmente os transportes é um problema gravíssimo hoje em dia, a logística é um problema gravíssimo. E a história do just in time, hoje em dia, toda a estrutura económica está baseada no just in time, começou nos carros, nos automóveis, etc. E hoje em dia, quer dizer, ninguém tem estoques, ninguém pode ter dinheiro espalhado no armazém, toda a gente tem que receber todos os dias produto para consumir amanhã, e há uma disrupção enorme por estes temas que foram aqui falados. As coisas tendem a resolver-se, mas ainda há um problema grave e, portanto, tem que se ter mais tempo. Nós estávamos agora a pensar com esta paragem, temos que mandar uma semana antes para termos a certeza que uma semana antes é menos uma semana de vida de produto em Inglaterra. Portanto, tudo isto é complicado. O que nós temos que fazer é, como em tudo, e as empresas têm que ser assim, têm que se adaptar às situações. Agora estamos a passar por esta. Quando acabar esta, vai aparecer outra qualquer e nós temos que cá estar. E para isso, volto a dizer, precisamos de gente boa para atuar quando precisa de atuar. Hugo, que desafio é que vê, ou que lhe parece que seja mais difícil de as empresas, digamos, lidarem ou gerirem nesta altura? Eu punha a situação ao contrário. Quais são os desafios de uma empresa portuguesa que queira crescer de uma forma sustentável, contínua e que tenha a ambição de chegar a uma determinada dimensão? Qual é o desafio se não fizer a internacionalização? Porque o mercado português é uma coisa minúscula, o mercado ibérico é um bocadinho maior, mas já começa a ser curto para algumas empresas, claro. Mas é curto e, portanto, quem efetivamente cria uma empresa para que a mesma cresça de uma forma sustentada, continuamente, sem parar, e que ambicione ter uma dimensão e uma pegada no mercado, se não fizer a internacionalização, não o vai conseguir. E, portanto, acho que esse é que é o desafio. Nós, antigamente, estávamos e estávamos virados para o mar e fomos à procura. Temos que continuar a fazê-lo, porque sem isso não sobrevivemos. Muito obrigada a todos pela vossa partilha de experiências, conhecimentos. Acho que foi uma conversa muito útil para quem nos está a ouvir e espero que este debate que impulsione mais as PMEs do nosso país que ainda não iniciaram este percurso da internacionalização a darem os primeiros passos. Obrigada mais uma vez aos nossos convidados, a todos aqueles que nos estiveram a acompanhar durante estes minutos e não se esqueça, ainda pode enviar a sua candidatura aos Heróis PME até ao dia 19 de março, seja na categoria geral, Startup, Internacionalização, Sustentabilidade ou Transformação Digital. Mais uma vez, muito obrigada e até breve.